Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Na época da pandemia, aconteceu uma coisa comigo que me marcou profundamente. Nunca tinha presenciado nada igual. E, sinceramente, espero nunca mais ter o azar de passar por aquilo de novo. Meu nome é Hugo, tenho 39 anos e trabalho como representante comercial. Vivo na estrada vendendo produtos em várias cidades pequenas do interior. Muita gente acha que é vida boa, viajar e dormir fora, mas eu diria que é um serviço bem ingrato. É cansativo viver pulando de município em município, dormindo em hotel barato e comendo em beira de estrada. Apesar de eu detestar a rotina, não posso negar que o dinheiro compensa. Graças a isso, minhas filhas estudam na melhor escola particular da cidade e minha esposa tem todo o conforto em casa. Então, tecnicamente, não tenho muito do que reclamar. Durante o dia, para diminuir aquela sensação ruim de solidão e o estresse que a estrada causa, gosto de puxar conversa com clientes e socializar o máximo que der. E a verdade é que sempre que paro para ouvir um causo de algum senhor de idade, fico impressionado. O pessoal mais antigo que mora na roça tem muitas histórias que dão até inveja, mas, sem dúvida, alguns têm uns relatos que, se não fosse pelo que aconteceu comigo naquela noite, eu jamais na vida conseguiria acreditar. Justamente naquela semana, eu estava conversando com o seu Francisco, um dos meus clientes mais antigos, sobre uma das muitas aventuras dele de quando era moço. Hoje, ele é um homem de 72 anos, mas já viveu muito mais coisas do que qualquer pessoa que conheço. Naquela tarde, ele estava me contando de uma vez em que voltava a pé para casa à noite, quando tinha uns 20 anos. Ele disse que os pais sempre avisavam para não passar perto de uma certa figueira velha na beira da estrada de terra quando escurecia, mas nunca explicaram o motivo. Com aquele espírito de jovem curioso, ele não resistiu e passou pelo lugar. Segundo o que ele conta, viu uma criatura devorando um bicho do mato. Não é estranho que na natureza aconteçam essas coisas. Afinal, bicho come bicho. Mas o curioso era o jeito que o seu Francisco descrevia aquela coisa. Não era um animal comum, também não era gente, nem sequer era um desses lobisomens de lenda. Aquilo tinha que ser um demônio, ou talvez aquele tal de chupa-cabra que o povo fala, embora nem mesmo eu bote muita fé nisso. As histórias do seu Francisco sempre me faziam rir, mas, caramba, essa foi diferente. Não era como quando ele contava os casos de costume sobre assombração de fazenda. Dessa vez, eu conseguia sentir o pavor no tom de voz dele, no olhar e na tremedeira das mãos enquanto segurava a xícara de café. A sensação foi tão pesada que até eu comecei a sentir um clima ruim e inventei uma desculpa para sair logo dali. Durante todo o resto da semana, não voltei a vê-lo. De uma hora para outra, as vendas aumentaram e não podia recusar pedido, afinal, além do salário fixo, a comissão ia ser gorda. Saía de casa de madrugada e chegava muito tarde. Eu não gostava nem um pouco dessa rotina puxada, mas precisava aproveitar a maré boa. Sempre terminava tudo e pegava a estrada para casa por volta das 9 ou 10 da noite. Teve até uma vez que o cansaço foi tanto que dei umas pescadas no volante. No sábado daquela semana, o serviço acumulou e terminei pegando a estrada quase meia-noite. Como as rodovias estavam mais desertas que o normal por causa das restrições da pandemia, resolvi cortar caminho por uma rota alternativa. Não era estrada de terra esburacada, era uma vicinal asfaltada que cortava uma área de mata fechada usada mais pelo pessoal da região. Enquanto dirigia, o farol iluminou uma árvore gigantesca na beira da estrada, uma figueira velha com galhos que pareciam braços secos. Na hora, senti um calafrio. Era exatamente o ponto de referência que o seu Francisco tinha falado.
Embora eu não quisesse parar ali de jeito nenhum, meu corpo não me deu escolha. O dia tinha sido tão corrido que eu mal tinha bebido água. Mas o café tinha sido muito, e a vontade de urinar veio com uma pontada que não dava mais para segurar. Não tinha viva alma por perto, tudo escuro e deserto, então não havia risco de assalto ou de ser visto. Encostei o carro no acostamento, deixei o motor ligado e o farol alto aceso para iluminar onde eu estava pisando e fui até a árvore mais próxima para aliviar a bexiga. No entanto, enquanto estava lá, escutei um som estranho vindo de cima, que podia ser confundido com o vento ou com uma respiração forte e rouca. De fato, no início pensei que fosse bicho, mas depois não consegui evitar soltar uma risadinha nervosa. Sério, a história do seu Francisco já estava martelando na minha cabeça. Enquanto ria de mim mesmo, pensei: Hugo, deixa de ser medroso, é só o vento. Assim que terminei, voltei rápido para o carro. Mas olha só a surpresa que tive quando girei a chave e o motor morreu. Fiz várias tentativas, mas nada. O painel acendia, mas o motor não girava. Aquilo me surpreendeu demais, pois sou chato com revisão. Carro de representante é ferramenta de trabalho, não posso ficar na mão. Tentei manter a calma. Deve ser algum fusível, pensei. Esperei uns segundos para tentar de novo. Não passou muito tempo quando, de repente, comecei a escutar outro barulho estranho vindo de fora. Eu tinha certeza absoluta de que era o som que alguém faz quando está mastigando alguma coisa de boca aberta, sabe? Aquele barulho úmido, de carne sendo puxada. Honestamente, eu estava confuso, mas tentei ignorar, pois tudo o que queria era sair dali. Mas a coisa seguinte me fez gelar a espinha. Vi que algo pingou no capô do carro. Com a luz do farol que ainda estava acesa, notei uma mancha de um vermelho intenso e brilhante. Vale lembrar que meu carro é branco, então o destaque do sangue foi imediato. Na mesma hora me perguntei: que diabos é isso? E bem nesse instante, algo caiu fazendo um estrondo pesado sobre o capô, amassando a lataria. O susto foi tão grande que quase caguei na roupa. Imediatamente conferi se os pinos das portas estavam baixados e travei tudo, me encolhendo no banco. Fazia muito tempo que meu coração não batia tão forte. Olhava para todos os lados, achando que era uma emboscada. Rapidamente girei a chave de novo, mas o carro continuava morto. E foi nesse momento, com a luz do farol refletindo no capô, que consegui ver o que tinha caído. Era um animal, disso tenho certeza. Mas estava tão arrebentado e desfigurado que não dava para saber o que era. Parecia um bezerro ou um cachorro grande, todo aberto. Foi aí que me ocorreu olhar para cima, para os galhos daquela figueira. O que vi me dá pesadelos até hoje. Nos galhos mais baixos tinha alguém agachado. Não posso dizer com segurança que era uma pessoa, pois a anatomia era errada. E os olhos daquela coisa eram totalmente amarelos, brilhando como faróis no meio da escuridão. Nesse momento, a criatura pulou da árvore em direção ao carro, e na mesma hora toda a parte elétrica pifou. As luzes apagaram, tudo virou um breu total. Eu não conseguia ver nada, apenas sentia o carro balançar com o peso daquilo em cima do capô. Comecei a ouvir, ali a poucos centímetros do para-brisa, o som agoniante de ossos quebrando e carne sendo rasgada. Aquela coisa estava terminando o serviço ali mesmo, em cima do meu carro. O som da mastigação era alto, voraz, como se fosse um animal faminto devorando um lanche rápido. Eu estava paralisado, segurando a respiração, rezando para aquilo não perceber que eu estava dentro do carro. Não demorou nem 30 segundos, mas pareceu uma eternidade. De repente o barulho parou. Senti o carro balançar de novo, quando a criatura ficou em pé sobre o capô, pela sombra contra a pouca luz da lua. Vi o vulto se inclinar perto do vidro. Senti aqueles olhos amarelos fixos nos meus através do para-brisa, mesmo no escuro. Depois, o vulto deu um salto gigantesco, aterrissou no asfalto e sumiu no meio do mato num piscar de olhos.
Passaram uns poucos segundos de silêncio absoluto, e como num passe de mágica, as luzes do painel voltaram e o farol acendeu sozinho. Girei a chave trêmulo e o motor pegou de primeira. Arranquei dali cantando pneu, sem olhar para trás, querendo colocar o máximo de quilômetros possível entre mim e aquele lugar. Assim que cheguei em casa, adoraria dizer que tomei um banho e dormi. Mas a verdade é que estava tão traumatizado que passei a noite em claro, sentado na sala com todas as luzes acesas. Fiquei matutando sobre o que aconteceu, e quanto mais pensava, mais a ficha caía. A história maluca do seu Francisco era real. Naquele momento não pude negar. As palavras daquele senhor ecoavam na minha mente com um peso novo. Aquela coisa na estrada não era um ser humano e muito menos um animal comum. Meu nome é Sebastião, sou caminhoneiro de profissão, e o relato que trago hoje é tão absurdo que muita gente duvida. Mas posso garantir, depois desse dia, minha visão sobre o que é real mudou completamente. Nada é o que parece. Tudo começou quando resolvi dar carona para uma mulher na beira da estrada, levantando o braço pedindo ajuda. Vi que era uma senhora de idade e o frio lá fora estava de lascar. Fiquei com pena e encostei o caminhão. Quando ela subiu na boleia, percebi que era bem mais velha do que parecia de longe. Pele amarelada, cheia de rugas profundas, cabelo crespo preso com trapos e galhos. Apesar da aparência sofrida, tinha um brilho estranho nos olhos, uma energia que não combinava. Disse que ia para o próximo trevo, carregava uma bolsa grande de couro gasto, estufada, com pontas de pano escuro e linhas grossas saindo. Enquanto rodávamos, ela mexia numa agulha grande, costurando retalhos velhos em algo que eu não conseguia ver direito. Achei que era costureira do interior. A conversa foi básica. De onde vem, para onde vai? Ela não estava a fim de papo. Pelo canto do olho, via ela me encarando rápido, como se me medisse. Pensei que batia mal da cabeça. No trevo, parei. Ela desceu com dificuldade, arrastando a bolsa pesada. Olhei em volta. Nada. Nem casa, nem ponto de ônibus. Tem certeza que é aqui? Perguntei. Ela só sorriu. Um sorriso maldoso, e sumiu no mato alto da cerca. Virei o volante à direita e peguei uma estrada mais antiga, cheia de remendo, daquelas que cortam fazendas e servem como desvio para evitar pedágio. À minha direita surgiu um daqueles cataventos antigos de puxar água de poço, bem na frente de um galpão de madeira com telha de zinco, tão velho que parecia prestes a desabar. Alguns metros adiante, notei um lote de vacas totalmente pretas, se destacando no pasto meio queimado e ralo. O céu tinha fechado com nuvens pesadas, cinzentas, do tipo que avisa que o temporal vem forte. Dirigi devagar. Buraqueira total. Desviei brusco de um buraco enorme na pista. O caminhão deu um solavanco violento e na hora já pensei na dor de cabeça de ter quebrado um feixe de mola. Segui mais alguns quilômetros, ainda resmungando, quando vi adiante um caminhão parado no acostamento, mato invadindo a beira da estrada. Fui chegando perto, olhando para ver se o motorista estava do lado de fora, se tinha triângulo no chão ou capô levantado. Mas ao passar, vi um colega sentado no estribo da porta. Ele estava com uma cara de sono pesado, meio grogue, e em momento nenhum fez sinal para eu parar. É difícil explicar de um jeito que não pareça loucura, mas tanto o caminhão quanto o motorista pareciam meio embaçados, como se as cores estivessem desbotadas, quase sem vida. Na hora, pensei que meu para-brisa estivesse sujo ou com algum reflexo estranho. Mas, alguns quilômetros depois, a situação ficou mais esquisita. Do outro lado da pista, vi um carro de passeio parado. 2 meninos brincavam, chutando uma bola um para o outro, enquanto o pai, encostado no capô, olhava parado para o céu. Senti a mesma coisa,
Aquela visão apagada, meio acinzentada, como se eu estivesse vendo tudo por trás de um vidro sujo. Cheguei a pensar em serração baixa, descendo para a estrada, ou algum tipo de neblina fina. Antes de alcançar uma ponte que atravessava um rio largo, reparei numa estrutura grande de armazenar grãos, uns silos abandonados, todos enferrujados. Quando passei pela ponte, que devia ter uns 30 metros, senti algo ruim, diferente. Um arrepio gelado percorreu a espinha, como se alguma coisa invisível tivesse atravessado meu corpo. Balancei a cabeça, tentando espantar aquela sensação pesada, mas aí, pelo retrovisor direito, vi uma cena que me deixou ainda mais nervoso. O catavento e o galpão caindo aos pedaços lá atrás, ficando embaçados à medida que o caminhão se afastava. Mesmo assim, continuei em frente. Pensei, deve ser outra fazenda, tudo aqui se parece. Só que logo em seguida, apareceu outro lote de vacas pretas, idêntico ao anterior. Eu ainda estava distraído com isso quando, de novo, não vi o buraco no asfalto. O caminhão tremeu todo com a pancada seca na suspensão. Era o mesmo buraco, o mesmo susto. A ficha começou a querer cair quando vi outra vez o caminhão estacionado no acostamento. Era igual ao de antes, e o motorista, agora, parecia ainda mais desfocado, quase como se fosse feito de fumaça. Continuava sentado no mesmo lugar, com a mesma expressão vazia. Continuei seguindo, a cabeça girando, e pouco depois virei o pescoço a tempo de ver de novo os meninos passando a bola um para o outro, perto do mesmo carro parado. Tirei o pé do acelerador para observar melhor. Além do homem olhando para o nada, notei a mulher dele, atrás do carro, cortando o mato com alguma ferramenta. Ela levantou a cabeça e me viu passando. Todos eles pareciam uma fotografia antiga desbotada, tudo cinza, sem cor. Fui adiante sem entender nada do que estava acontecendo. Logo depois, os silos de novo. Abandonados, enferrujados, o mesmo cenário. E quando percebi, já estava mais uma vez atravessando a ponte. Dessa vez, subi o olhar com medo do que ia ver. E lá estavam, de novo, o catavento e o galpão, agora parecendo ainda mais apagados, como se eu estivesse olhando tudo através de um plástico fosco. Continuei a marcha e comecei a falar em voz alta, sozinho, o nome das coisas antes delas aparecerem, tentando provar para mim mesmo que eu não estava ficando maluco. Agora vêm as vacas pretas, agora o buraco, agora o caminhoneiro. E um por um, como se fosse um filme repetido, os elementos voltavam. O lote de vacas, a pancada no buraco, o caminhão no acostamento, o homem triste sentado no estribo, a família parada, o carro, as crianças, a bola, o pai olhando o céu, a mulher cortando o mato, os silos velhos e, por fim, a ponte. Atravessar a ponte era como voltar para o começo de um círculo. E a cada volta, a imagem ficava pior, como se alguém estivesse colocando camadas de um adesivo transparente por cima dos meus olhos. Em uma das voltas, resolvi parar perto do catavento. Quando olhei para trás, a ponte tinha desaparecido na neblina. A névoa branca começava a engolir tudo. Engatei a marcha a ré e fui voltando devagar, sem saber para onde. Aconteceu o que eu mais temia. A neblina abriu um pouco e, de repente, eu estava de novo em cima da ponte. Fui e voltei tantas vezes que perdi a conta. Tentei entrar em estrada de terra, em desvio, no que parecia ser entrada de fazenda, qualquer caminho lateral, mas nada me tirava daquele percurso. Até que a realidade me acertou em cheio. Eu estava preso num ciclo de vários quilômetros, rodando em círculo. Entrei em pânico, dei soco no volante, xinguei tudo que pude e percebi que a única chance era fazer justamente aquilo que eu mais tinha medo: descer e falar com aquela gente que estava apagando junto comigo. Parei o caminhão perto das vacas. Agora, o preto do pelo delas tinha virado quase cinza claro. Desci e senti a garganta secar na hora. Olhei para as minhas mãos e reparei que eu também começava a ficar desfocado, como se estivesse perdendo o contorno. Me afastei alguns passos e olhei para o meu caminhão.
Ele também estava meio transparente. Dei passos mais rápidos, querendo correr de volta para a cabine, mas me segurei. Desviei do buraco no asfalto, que eu já conhecia bem demais, e fui em direção ao caminhão do outro motorista. Parei a uns 2 metros dele. O rosto do homem quase não tinha mais detalhe. Parecia um vulto sentado. "Companheiro", chamei. "Você sabe o que está acontecendo aqui?" Ele abriu a boca uma vez, 2 vezes, como se tentasse falar, mas não saía nada. Parecia cansado demais até para respirar. Aquilo me deu um desespero danado. Deixei ele lá, olhando para o nada, e corri em direção à família. Cheguei ofegante, com o peito queimando, como se tivesse corrido uma maratona. O pai, encostado no capô, estava pior até do que o caminhoneiro. Mal dava para ver os traços do rosto. Dei a volta e fui direto na mulher, que já tinha me visto antes. Ela parou de mexer no mato e me encarou. Vi o pavor estampado na cara dela. Ela sabia o que estava acontecendo. "A senhora sabe o que é isso?" Perguntei, quase tropeçando nas palavras. Ela tentou responder, mas a voz saía falhando, igual o rádio fora de estação, cortando no meio. Levantou a mão e fez um gesto estranho, como se estivesse costurando o ar, apontando em seguida na direção do meu caminhão. Eu não entendi na hora e fiquei mais desesperado ainda. "O quê? Pelo amor de Deus, fala!" gritei, segurando ela pelos ombros e dando uma sacudida. "Não empurra ela!" Ouvi uma voz de criança atrás de mim. Soltei a mulher de imediato e me virei. Eram os 2 meninos. Pedi desculpas, sem fôlego. Um deles apontou para a mãe. "Ela está falando da boneca. Tudo isso é por causa da boneca costurada." Um frio subiu pela minha barriga. "Que boneca?" perguntei com a voz quase sumindo. "O senhor tem que procurar no seu caminhão", o menino explicou. "Ainda dá tempo para o senhor." O outro garoto, com a voz já lenta e arrastada, completou. "Mas pra gente já é tarde." Os traços do rosto dele estavam se apagando na minha frente. Dei meia volta e disparei em direção ao meu caminhão, correndo o máximo que conseguia. As minhas pernas estavam pesadas, os pés quase invisíveis. Subi na cabine tropeçando e comecei a revirar tudo, feito louco. A boneca era a única coisa que passava pela minha cabeça. Puxei cortina, mexi em compartimento, olhei atrás dos bancos e nada. Até que me joguei no banco do motorista e enfiei a mão por baixo, naquele espaço onde a gente costuma guardar ferramenta, macaco, tralha velha de estrada. Minha mão encostou em algo fofo e estranho. Puxei com força. Era uma boneca. Uma coisa horrível, feita de retalhos de pano sujo, costurada de qualquer jeito com linha preta grossa. Não tinha rosto, só uns nós onde deviam ser os olhos, e o cheiro era de coisa podre, antiga, enfeitiçada. Na mesma hora, lembrei da velha mexendo na agulha durante a viagem. Aquela andarilha maldita, pensei. Sem raciocinar muito, agarrei a boneca com as 2 mãos. O tecido era duro, parecia algo entre pano e couro, mas o medo e a raiva me deram uma força que nem sei de onde veio. Puxei e rasguei a boneca no meio. No mesmo instante, senti um peso saindo das minhas costas, como se alguém tivesse tirado um saco de cimento de cima de mim. Joguei os pedaços no asfalto, desci da cabine e comecei a pisar e chutar, esmagando aquilo até virar só fiapo e linha solta. Subi de volta para o caminhão, liguei o motor e acelerei tudo que dava. Na pressa, acabei passando no buraco de novo. E o caminhão tremeu tão forte que pensei que o eixo ia abrir no meio, mas não tirei o pé do acelerador. Talvez você me julgue por ter deixado aqueles ali para trás, mas os meninos tinham sido claros. Para eles, já não tinha jeito. Se eu ficasse, ia virar fumaça junto. Cheguei na ponte com o coração disparado. Segurei firme o volante e fechei os olhos por alguns segundos enquanto atravessava. Quando abri, estava do outro lado. Olhei pelo retrovisor, quase sem respirar. Nada de catavento, nada de galpão caindo, nada de neblina engolindo tudo. A tempestade ainda ameaçava no céu, mas as cores do mundo tinham voltado ao normal.
Encostei o caminhão no acostamento e desabei a chorar igual criança. Xinguei aquela velha até a 10ª geração, mentalmente. Escapei por pouco. Tenho certeza de que, se ficasse mais alguns minutos naquela estrada fantasma, eu estaria rodando em círculo até hoje, apagado, igual eles. E o que não me sai da cabeça é saber que aquela mulher, aquela andarilha misteriosa, ainda deve estar por aí, andando de estrada em estrada, costurando desgraça e largando essas bonecas malditas dentro da cabine de quem tiver o azar de parar para ela. Meu nome é Felipe, tenho 26 anos e o que vou contar aqui não é um desabafo sobre a dificuldade de arrumar emprego no Brasil, mas sim sobre como a necessidade me fez comprar um verdadeiro pesadelo sobre 4 rodas. Sou mais um desses brasileiros que está na correria, sem carteira assinada, ou pelo menos era assim desde que peguei meu diploma. Foi bem difícil conseguir uma vaga decente na minha área de formação. Então, tive que tomar uma decisão drástica. Muita gente no meu lugar acaba aceitando qualquer trabalho que paga uma mixaria, mas eu simplesmente não conseguia me sujeitar a isso. Achava que não valia o esforço e o desgaste. Por isso, não me restou outra opção a não ser empreender, abrir meu próprio negócio. E olha, mesmo que eu não ganhe rios de dinheiro, pelo menos tiro mais do que ganharia num emprego com salário de fome. Tive que me mudar de cidade para fazer a coisa virar, mas no fim das contas, o sacrifício valeu a pena. O problema é que, como toda a minha família ficou na minha cidade natal, preciso pegar a estrada de vez em quando para visitar o pessoal. A história que quero compartilhar com vocês aconteceu em uma dessas viagens que eu costumava fazer. Isso faz alguns anos. Eu conhecia aquela rodovia praticamente como a palma da minha mão. E como o dinheiro estava entrando, resolvi arriscar e comprar um carro. Tinha que ser um usado, de segunda mão, porque era o que o bolso permitia. Como meu nome estava limpo na praça, o financiamento no banco saiu rápido. Em questão de um mês, já estava motorizado. Além de facilitar as visitas, o carro era uma mão na roda para o meu trabalho. Tudo correu muito bem durante os 2 primeiros meses. O carro parecia inteiro. Mas passado esse tempo de lua de mel, as coisas começaram a ficar estranhas. Às vezes, eu conseguia escutar uns barulhos esquisitos vindo do motor enquanto dirigia, ou pancadas secas vindo do porta-malas. Lembro que teve uma vez em que, do nada, a mala abriu sozinha com o carro em movimento, sem eu apertar botão nenhum. O rádio também tinha vida própria. Ligava e desligava quando queria. Tudo isso me deixou meio cismado e não pensei 2 vezes antes de levar o carro na oficina. Chegando lá, reviraram o motor, olharam a parte elétrica e não encontraram nada fora do normal. Mecanicamente, o carro estava zerado. Mas antes de eu ir embora, o mecânico, um senhor já antigo na profissão, me disse uma coisa que me deixou arrepiado. Ele comentou baixinho que se eu tinha pagado muito barato naquele carro, podia ser porque o dono anterior estava desesperado para se livrar dele, e que eu deveria ficar esperto, porque a gente nunca sabe a carga que o antigo dono deixou ali dentro. Ele deu a entender que para o rádio ligar sozinho e as travas abrirem, não era defeito elétrico, mas sim algo mais pesado. Fiquei frustrado e um pouco assustado, mas não podia fazer nada. Precisava do carro e naquela mesma noite tinha que viajar para a casa dos meus pais. Peguei a estrada à noite tentando ignorar o medo. Fiquei esperto com qualquer barulho e tentei dirigir o mais devagar possível, com o cuidado redobrado. No começo da viagem, estava tudo tranquilo. Mas, de repente, num trecho de reta escura, senti o volante ficar pesado. Ele travou, ficou duro, o que não fazia o menor sentido num carro com direção hidráulica revisada. Tentei forçar para manter o carro na pista, mas ele foi ficando cada vez mais rígido, até que, finalmente, não consegui mais mexer a direção. No instinto, pisei no freio com tudo. Para o meu azar, o pedal foi até o fundo. Não tinha freio nenhum. Parecia que os cabos tinham sido cortados. Na hora, pensei no mecânico,
mas sabia que ele não cometeria um erro tão primário. Meu coração disparou e o pânico tomou conta. Mas o pior ainda estava por vir. O carro, de forma totalmente repentina, começou a acelerar sozinho. O motor rugiu alto. E o volante, que antes estava travado, começou a girar sozinho, bruscamente, como se alguém invisível estivesse pilotando. Olhei para a frente desesperado e vi que o carro estava mirando direto numa árvore imensa no acostamento. Fiz de tudo. Puxei o freio de mão com as duas mãos, gritei, mas nada adiantou. O carro continuou acelerando em direção àquela árvore, como um míssil. Foi inevitável. A batida foi violenta e eu apaguei com o impacto. Quando recobrei a consciência, o rádio estava ligado num volume absurdo, e a única coisa que saía das caixas de som eram risadas distorcidas. Eu estava tonto e apavorado. Tentei sair do carro imediatamente, mas algo me segurava contra o banco. Algo estava apertando meu pescoço. Percebi que era o cinto de segurança. Ele começou a retrair, apertando minha garganta devagar como uma cobra constritora. O mais bizarro é que o mecanismo estava travado. Eu não conseguia me mexer. Comecei a sentir a falta de ar, o desespero batendo forte. Tentei soltar a fivela, mas estava emperrada. Lembrei que eu guardava um canivete no porta-objetos do console central, bem ao meu lado. Com muito custo, esticando o braço enquanto perdia o fôlego, consegui tatear o console. Peguei o canivete e cortei o cinto num golpe só. Puxei o ar com força, tossindo, e tentei abrir a porta. Travada. As travas elétricas não respondiam. Por sorte, a pancada tinha feito o vidro da minha janela estilhaçar, mas sem cair. Estava parecendo uma teia de aranha. Juntei as últimas forças, chutei o vidro para terminar de quebrar e me joguei para fora, caindo no mato do acostamento. O corpo todo doía, mas eu precisava sair de perto daquela lataria maldita. Foi quando a lanterna traseira piscou e iluminou a lateral do carro. Vi uns riscos fundos na porta do motorista, na lataria mesmo. Parecia que tinham sido feitos com metal afiado ou garras. Não tenho coragem de repetir as palavras exatas que estavam riscadas ali. Mas, basicamente, a mensagem desejava a minha morte de forma cruel. Saí correndo pelo acostamento até conseguir sinal de celular e pedir socorro. Depois dessa noite, nunca mais consegui dirigir aquele carro ou qualquer outro. Vendi como sucata. Cada vez que preciso entrar em um veículo hoje em dia, o medo volta e lembro daquele pesadelo. Até hoje me pergunto se foi uma falha mecânica bizarra somada ao trauma da batida, mas, lá no fundo, a sensação é que aquele metal tinha vida própria e uma vontade ruim. Tenho certeza absoluta de que aquele carro estava possuído por algo maligno. Meu nome é Marcos e trabalho como corretor de imóveis em uma das maiores empresas do país. Levo uma vida confortável, mas confesso que nada poderia ter me preparado para o que presenciei naquela estrada deserta. Não tenho a vida ganha como muita gente imagina, preciso ralar bastante. Mas não tenho do que reclamar, pois ganho o suficiente para viver bem. Isso aconteceu há alguns anos, numa época em que o sinal de celular era péssimo nas estradas. Tive que ir até um sítio bem afastado da cidade para fechar uma venda. Era um negócio garantido, caso contrário, não teria me deslocado até lá apenas para mostrar a casa. Sendo bem sincero, jamais imaginei que passaria por uma situação daquelas. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, até que acontece. Tudo rolou quando eu já estava na rodovia voltando para casa, depois de fechar aquela venda importante. Estava de ótimo humor. Já fazia meses que tentava vender aquela propriedade e tive que brigar muito para garantir que ninguém no escritório passasse a perna em mim. Pareciam urubus famintos querendo a minha comissão. No final, fiquei feliz demais por ter fechado o negócio, porque aquele dinheiro valia por um mês inteiro de trabalho. Só que a burocracia demorou mais do que eu esperava. Quando finalmente consegui pegar o asfalto, já eram quase 10 da noite.
Para piorar, a bateria do meu celular tinha arriado e eu tinha esquecido o carregador em casa. Não tinha como avisar minha esposa que ia atrasar ou que já estava voltando. Por causa da pressa e da euforia, pisei fundo no acelerador, sem nem olhar muito para o velocímetro. Estava dirigindo rápido demais, admito. Se paro para pensar hoje, vejo o perigo que corri, mas na hora só pensava na comissão e em chegar logo. No meio daquela escuridão, vi algo longe que seria a minha salvação. Diminuí a velocidade para conferir. Quando cheguei mais perto, vi que era um orelhão antigo na beira da estrada, bem na entrada de uma fazenda. Qualquer brasileiro sabe que parar o carro no meio do nada àquela hora da noite é pedir para ser assaltado, ou coisa pior. Mas eu estava tão empolgado com a venda que a prudência sumiu. Encostei o carro e fui até o telefone público. Por sorte, sempre andava com um cartão telefônico na carteira com bastante crédito e sabia o número da minha esposa de cabeça. Sem perder tempo, enfiei o cartão na fenda do aparelho e comecei a discar. Tudo parecia normal, até acontecer algo que gelou minha espinha. Antes mesmo de eu digitar o último número, a linha chamou e completou a ligação. Aquilo era tecnicamente impossível, não fazia o menor sentido. Mas antes que eu pudesse raciocinar sobre o erro, alguém atendeu. A primeira coisa que ouvi foi uma respiração pesada, cheia de aflição. No começo, achei que fosse interferência ou alguém cansado do outro lado. Na minha cabeça, a ligação tinha dado certo de alguma forma mágica. Me apressei para contar a novidade. "Amor, tá aí?" perguntei, esperando a voz dela, mas não era ela. Imediatamente, uma voz feminina começou a implorar do outro lado da linha. Alguém chorando muito, pedindo ajuda com dificuldade. Perguntei se ela estava bem, mas a mulher não parava de chorar de um jeito desconsolado. Tentei entender o que estava acontecendo, fiz perguntas, mas ela não falava nada com nada, só gemia de pavor. Foi nesse exato instante que alguém começou a bater com força na lateral de fibra do orelhão, bem do meu lado. Me virei no susto e, colada no vidro da cabine, tinha uma mulher gritando e pedindo ajuda, totalmente desesperada. O sangue fugiu do meu rosto quando percebi a coisa mais pavorosa daquilo tudo. A voz dela, gritando ali pessoalmente, e a voz que saía pelo telefone eram exatamente a mesma. Fiquei travado, sem conseguir processar aquela loucura, quando senti um tranco forte, como se um choque elétrico subisse pelo fio do telefone que eu segurava. Juro por Deus, desviei o olhar só por um segundo por causa do susto físico. No instante seguinte, quando voltei a olhar para o lado, a mulher não estava mais lá. Tinha desaparecido no ar, como se nunca estivesse estado ali. Mesmo sem ver ninguém, eu ainda ouvia os gritos dela ecoando ao meu redor, o que me causou um pavor indescritível. Larguei o fone pendurado balançando e corri para o carro sem olhar para trás. Arranquei cantando pneu e dirigi na maior velocidade que o carro aguentava, fugindo dali como um louco. O mais bizarro é que por um bom tempo continuei ouvindo os lamentos daquela mulher, fosse dentro da minha cabeça ou trazidos pelo vento da estrada. Só tive paz quando cheguei em casa, entrei e tranquei todas as portas. Depois daquela noite, nunca mais aceitei pegar vendas naquela região. Os sítios lá eram excelentes e as comissões pagavam muito bem, mas toda vez que lembro daquela voz duplicada, no telefone e ao meu lado, penso que nenhum dinheiro vale o risco de passar por aquilo de novo. Honestamente, acho que tive sorte de sair de lá vivo. Meu nome é Paulo César, muito prazer. Sou agente de trânsito há 10 anos e antes de entrar nos detalhes dessa história, preciso que vocês entendam a realidade da nossa profissão. O agente de trânsito é, vamos ser sinceros, aquele tipo de figura que a população não morre de amores. A educação no trânsito aqui no Brasil é precária. O pessoal dirige de um jeito agressivo, arriscado. E nós somos os encarregados de colocar ordem na casa.
E esse trabalho, muitas vezes, termina naquela multa pesada que dói no bolso, ou na apreensão do veículo, quando a gente é obrigado a chamar o guincho e levar para o pátio. Apesar dessa tensão diária e de ouvir desaforo, eu tento fazer meu serviço de forma honesta, mantendo a calma. Só que tem vezes que isso é impossível, como naquela noite em que eu precisei iniciar uma perseguição que quase custou minha vida e minha sanidade. Mas deixa eu contar tudo do começo. A chefia da Secretaria de Trânsito, em conjunto com a Polícia Rodoviária, já vinha planejando há semanas uma operação noturna, uma blitz grande, em uma das saídas da cidade. Aquele trecho de estrada era famoso pelos rachas e pega durante a madrugada. Como não era uma área totalmente rural, a gente precisava de apoio para fechar tudo. Eu fui um dos escalados. Honestamente, eu não queria ir. Tinha um pressentimento ruim, mas missão dada é missão cumprida. Tive folga no dia anterior para descansar, mas mal consegui dormir. Quando a noite caiu e a operação começou, cada agente foi para seu setor. O início foi aquela confusão clássica. Barulho, motorista reclamando, gente tentando dar ré para fugir. Assim que o pessoal da rodoviária começou a agir nos casos mais exaltados, eu notei um carro preto, modelo antigo, tentando sair à francesa, apagando os faróis para furar o bloqueio lateral. Ficou claro que ele ia jogar o carro para cima dos cones e fugir. Na mesma hora, passei o rádio para o comando, informando a evasão e pedi autorização para o acompanhamento tático. O chefe autorizou. Eu arranquei com a moto, sirene ligada, e fui atrás. Outros colegas tentaram, mas o carro tinha um motor potente e deixou todo mundo para trás, menos eu. Não sei quanto tempo durou aquela perseguição pela rodovia escura, mas lembro que num momento de adrenalina pura, e talvez imprudência, eu consegui emparelhar e acelerei para ultrapassar, tentando forçar ele a parar ou reduzir. Foi um erro. A uns 100 metros à frente, percebi que quem estava no volante não ia frear. O carro veio para cima de mim com tudo, instinto puro. Larguei a moto e me joguei para o mato no acostamento. Ouvi o estrondo de metal e plástico se partindo quando o carro passou por cima da minha viatura, arrastando a moto pelo asfalto com chuva de faíscas, até parar bruscamente alguns metros à frente. Levantei rápido, ignorando a dor das raladuras. A câmera na minha farda estava gravando tudo. O carro estava lá, parado, o motor supostamente morrendo. Avisei no rádio. Acidente com a viatura, suspeito parado. E fui caminhando, com a mão no coldre, pronto para render o motorista. Mas ao chegar na janela do motorista, eu travei. O carro estava vazio. Não vazio de ter gente escondida no banco de trás. Vazio de não ter ninguém. O trecho era iluminado por um poste próximo. Eu não tirei os olhos do veículo desde que ele atropelou minha moto. Ninguém abriu a porta, ninguém correu para o mato. Eu abri a porta do motorista, iluminei com a lanterna, olhei embaixo dos bancos, porta-malas. Nada. Nem cheiro de gente. Eu estava ali, meio corpo para dentro do carro, tentando entender a lógica daquilo, quando o rádio do painel ligou sozinho. O volume foi do 0 ao máximo em 1 segundo. Meu coração quase saiu pela boca. Começou com uma estática, um chiado grosso, que foi se moldando em gritos, gritos humanos de desespero, de dor, berrando coisas que eu não conseguia entender. O som era ensurdecedor. Tentei sair, recuar, mas a porta bateu nas minhas pernas e travou. As travas elétricas desceram com aquele estalo seco. Tentei abrir a maçaneta, travada, forcei o pino, emperrado. E o pior aconteceu, o carro ligou. O motor rugiu, o conta-giros foi no vermelho, cortando o giro. O carro trepidando todo comigo preso lá dentro. Sem opção, soquei o vidro, mas não quebrou. Olhei para a porta e vi que não era vidro elétrico, era aquela manivela antiga, dura. Comecei a girar aquilo com toda a força que me restava, enquanto o carro parecia querer arrancar sozinho. O vidro desceu até a metade, emperrou. Mas eu sou magro.
Me espremi pela fresta, me jogando para fora, caindo no asfalto quente. Ainda do chão, eu ouvia os gritos no rádio e o motor berrando. Fiquei ali, paralisado, até ver as luzes das viaturas da polícia rodoviária chegando. Quando eles encostaram, o motor do carro preto morreu e o silêncio voltou. Ninguém foi encontrado. O carro não tinha registro, chassi raspado, nada. Mais tarde, na base, fomos revisar as imagens da minha câmera corporal. Eu gelei. Se mostrasse o carro vazio, eu seria taxado de louco. Mas, curiosamente, ou sobrenaturalmente, a partir do momento que eu me levantei do asfalto e cheguei perto do carro, a imagem virou pura estática, interferência total. Só voltou ao normal quando os policiais chegaram. A versão que eu coloquei no relatório oficial disse que os suspeitos fugiram pelo matagal denso antes de eu chegar ao veículo e que danificaram minha câmera na queda. Foi a única forma de manter meu emprego. Mas eu sei o que vi. E sei que naquela noite eu persegui algo que não pertence a este mundo. Na minha vida de taxista, a gente vê de tudo um pouco. Gente bêbada, gente triste, gente feliz voltando de festa. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para aquela madrugada específica. Aquele passageiro não só marcou a minha noite, ele plantou uma semente de dúvida que corrói a minha cabeça até hoje. O que era para ser só a última corrida para fechar o caixa acabou virando um pesadelo silencioso que carrego há meses. Eu rodo com o táxi principalmente nos sábados à noite. É onde o dinheiro está, pegando passageiro na porta de bar, boate, casa de show. Esses lugares onde o pessoal vai para esquecer da vida. A bandeira 2 ajuda, então vale o sacrifício de trocar o sono pelo volante. Naquela madrugada, eu tinha acabado de deixar 2 meninas que mal paravam em pé de tão alteradas. Uma delas, uma ruiva muito bonita, na hora de pagar disse que estava zerada, sem 1 centavo. Para resolver, ela simplesmente levantou a blusa e mostrou os seios como pagamento. Olha, vou ser sincero, sou pai de família, preciso levar o pão para casa. Preferia 1000 vezes ter recebido o dinheiro da corrida, mas são os ossos do ofício. Eram umas 3:30 da manhã quando passei perto da rodoviária, que fica no centro do fervo onde costumo rodar. Logo depois de deixar as meninas, vi um homem parado na calçada, destoando de tudo ali. Ele estava de terno impecável, gravata, postura reta. Ele fez sinal. Pela minha experiência de praça, gente bem vestida assim de madrugada, geralmente não dá calote e paga bem. Então encostei o carro na hora. Assim que ele entrou no banco de trás e fechou a porta, eu travei o carro. Puro instinto de segurança. Ele tirou um chapéu elegante que estava usando. O cara parecia um daqueles galãs de filme antigo, sabe? Tudo nele gritava, anos 50. De longe parecia um senhor, mas pelo retrovisor vi que era novo. Devia ter uns 30 e poucos anos. Liguei o taxímetro e perguntei o destino. A resposta dele me pegou de surpresa. Não tenho destino certo. Estou na cidade a trabalho, mas cheguei muito cedo. Gostaria apenas de rodar um pouco, ver os pontos principais para fazer hora. Achei o pedido meio estranho para aquela escuridão da madrugada, mas cliente é quem manda. Respondi. Desde que o senhor pague o taxímetro, a gente vai onde o senhor quiser. Nas 2 horas seguintes, rodei com ele pelo centro. Passei na frente da faculdade, mostrei os prédios da prefeitura, as praças que ficam desertas e meio sinistras à noite, a região dos hotéis. Num momento, ele repetiu que estava a trabalho. Pedi licença pela curiosidade e perguntei o que ele fazia. A resposta veio com um sorrisinho de canto. Digamos que eu sou aquilo que as pessoas chamam de especialista em resolver problemas, do tipo definitivo. Eu ri. Achei que ele estava tirando onda com a minha cara. Ah, é? Vou entrar no seu jogo, chefe. E como funciona isso? Tem escritório? Anuncia na internet? Ele respondeu com uma calma de dar medo. Uma cliente entrou em contato comigo por indicação. Nada de anúncio, meu número não é público.
Só atendo gente recomendada por quem já conhece o serviço. Mantive o tom de brincadeira e perguntei os detalhes. É simples, a pessoa me passa o dossiê. Nomes, fotos, rotina. Se eu aceito o trabalho, a gente discute o valor. Fechado o acordo, executo o serviço no anonimato total e sumo do mapa. Perguntei como ele garantia que ia receber depois de apagar alguém. Não seria inteligente revelar meus segredos, meu amigo. Mas digamos que tenho meus métodos. Insisti, curioso. Mas como o cliente sabe que o serviço foi feito mesmo? Ele respondeu como se explicasse algo óbvio para uma criança. Meu amigo, hoje em dia a desgraça corre rápido. Grupos de WhatsApp, sites de notícia, TV. Se seu pai morresse agora de repente, alguém não ia te ligar para avisar? Depois que recebo o meu pagamento, minha relação com o cliente morre ali também. Perguntei da polícia se ele não tinha medo de ser pego ou investigado. Tenho planos de fuga para tudo. Se fiz meu trabalho direito, o cliente não tem nada para entregar para o delegado. E se der errado, tenho minhas rotas. Ninguém vive para sempre, não é? Confesso que precisei lembrar a mim mesmo várias vezes que aquilo devia ser só um teatro, mas a frieza dele me deixou impressionado. Perguntei como ele entrou nessa vida. Servi o exército assim que fiz 18 anos. Me destaquei, conheci gente influente do governo e comecei a fazer o serviço sujo para eles antes de virar autônomo. Elogiei a criatividade dele, disse que devia escrever livros policiais. Estou impressionado. Foi a conversa mais interessante que já tive na praça. Melhor que lidar com bêbado chato. Obrigado, rapaz. Ele respondeu. Agradeço pelo passeio. Percebi que ele queria encerrar. O sol já estava querendo sair e o cansaço batia forte. Aproveitei para fazer a pergunta que estava entalada. Quando o senhor disse que veio a trabalho, isso significa que veio matar alguém aqui na cidade? Um sorriso torto apareceu no rosto dele. Na verdade, essa era a intenção. Mas recebi um cancelamento de última hora. Pelo contrato, fico com a metade do pagamento que recebi adiantado, então não saí no prejuízo. É direito da mulher mudar de ideia. Espero que ela e o marido se acertem e resolvam os problemas em casa. Parei o carro perto dos hotéis no centro, onde ele pediu. Ele puxou um maço de notas de R$ 100. Devia ter uns R$ 700 ali e me entregou tudo. Fica com o troco. Você mereceu. Foi uma noite agradável. Muito obrigado, senhor. Para mim também foi excelente. Ele saiu do carro, bateu a porta. Mas antes de se afastar, se abaixou na janela aberta e disse uma frase que gelou meu sangue da cabeça aos pés. Obrigado por me mostrar a cidade, Francisco. Cuida bem da Fernanda e evita confusões, viu? Ele deu uns tapinhas no meu ombro e saiu andando. Dirigi para casa com as mãos tremendo. Como aquele homem sabia o meu nome e o nome da minha esposa? Minha identificação de taxista fica guardada no porta-luvas por segurança à noite. Meu nome não estava visível em lugar nenhum. Repassei a conversa toda na cabeça. Eu nunca falei meu nome, muito menos o da minha mulher. E como ele sabia que eu era casado? Eu não uso aliança faz anos. Perdi num bueiro lavando o carro e nunca comprei outra. Também não tinha como ele adivinhar que a Fernanda e eu tínhamos voltado a ficar juntos só uma semana antes, depois de meses separados e quase assinando o divórcio. Quando entrei na garagem, a ficha caiu de um jeito aterrorizante. E se não fosse história? Se fosse verdade, saber nossos nomes significava que ele tinha um dossiê, que ele tinha sido contratado para me apagar. Entrei em casa e encontrei a Fernanda na cozinha. Ela estava tranquila, preparando o café. A ideia de que minha própria esposa pudesse ter encomendado minha morte e desistido na última hora porque voltamos me deixava enjoado. Tive vontade de gritar, de perguntar, de jogar na cara. Mas e se ela confirmasse? Eu não estava pronto para ouvir. Fiquei em silêncio, paralisado, enquanto ela cortava um pedaço de bolo para mim com todo o carinho do mundo. Hesitei. Olhei para aquele bolo.
Olhei para o sorriso dela. Aceitei, mas engoli a seco. Desde então, tento esquecer aquela madrugada, mas a desconfiança mora comigo agora. Quem sabe um dia eu tenha coragem de confrontar a Fernanda, mas, por enquanto, o medo me cala. Às vezes, a ignorância é a única coisa que mantém uma família unida debaixo do mesmo teto. Me chamo Gabriel, e o que vou contar agora aconteceu faz alguns anos, na época em que eu vivia no trecho puxando carga pesada e achava que nada me assustava. Era uma noite de outono, fazia um friozinho chato e o mundo parecia quieto demais. Eu já estava no volante há horas, sem parar, e o cansaço começava a pesar nos olhos. Meu destino era uma cidade pequena no interior, lá para as bandas do norte do estado. E ainda tinha muito chão pela frente. Tudo começou tranquilo. Saí do centro de distribuição na capital por volta das 3 da tarde. O caminhão estava carregado até a boca com eletrônicos, uma carga visada demais pela bandidagem que eu precisava entregar logo cedo na manhã seguinte. O início da viagem foi de boa, ouvindo um modão e olhando a paisagem. Mas a coisa mudou de figura quando precisei sair da rodovia principal. Tinha rolado um acidente feio mais à frente, trânsito tudo parado, e para não perder o horário da entrega, resolvi cortar caminho por uma estrada de terra que o GPS indicou. Esse desvio era uma estrada antiga, daquelas de chão batido que quase ninguém usa, cortando uma mata fechada. Não tinha um poste de luz naquela região, e conforme a noite caía, o breu engolia tudo. A estrada estava uma porcaria, cheia de costelas de vaca e curvas perigosas. Mas o que me deixava agoniado mesmo era o silêncio. Parecia que nem o ronco do motor do caminhão conseguia quebrar aquele clima pesado. Depois de um tempo, comecei a sentir um arrepio ruim. Toda vez que espiava pelo retrovisor, tinha a impressão de que algo vinha atrás de mim. Era só uma sombra, um vulto escuro, que mantinha sempre a mesma distância da carreta. Tentei focar na direção e pensar que era coisa da minha cabeça, fruto do cansaço da estrada. Só que aquela sensação não passava nem a pau. Conforme eu avançava, coisas estranhas começaram a acontecer. O rádio, que estava desligado, ligou sozinho num chiado alto de interferência, me dando um susto danado. Desliguei na hora. Mas o clima dentro da cabine pesou. Às vezes parecia que eu ouvia sussurros vindo da boleia, logo atrás do meu banco. Mas toda vez que olhava, não tinha ninguém lá. Meu nervosismo foi lá no alto e já não conseguia mais achar explicação lógica para aquilo. De repente, numa daquelas curvas fechadas, alguma coisa atravessou a estrada na frente do farol. Pisei no freio com tudo, o coração quase saindo pela boca. Parecia uma pessoa, mas o jeito que se movia era bizarro, como se estivesse flutuando em vez de andar. O vulto sumiu no mato e por um momento fiquei na dúvida se continuava ou dava meia volta. Decidi seguir, rezando para chegar logo em algum lugar movimentado ou voltar para o asfalto. Mas a figura apareceu de novo. Dessa vez, estava mais perto no acostamento. Deu para ver o rosto dela. Era uma mulher com a pele branca demais e olhos fundos, pretos. Ela olhou fixo para mim, com um olhar vazio que me deu um frio na espinha. Acelerei, tentando deixar ela para trás, mas parecia que ela acompanhava o caminhão, sempre na mesma distância. Cheguei numa curva bem fechada e quando virei o volante, vi algo que me fez travar as rodas no susto. Tinha uma cruz velha de madeira fincada bem na beira do barranco. Lembrei na hora das histórias que a galera contava nos postos sobre aquele trecho e as visões que o povo tinha. Aquela cruz devia marcar o lugar onde alguém morreu num acidente feio. O medo tomou conta, mas sabia que tinha que sair dali. Tentei acelerar, mas o motor engasgou e morreu. O painel apagou. O pânico bateu forte. Ali, parado no meio do nada com uma carga milionária de eletrônicos, eu era um alvo fácil para qualquer quadrilha, fora o pavor daquela assombração. Conferi as travas das portas na hora. Nem a pau que eu ia descer dali.
Fiquei girando a chave, suando frio, implorando para o motor pegar. Mas nada. Foi quando ouvi uma batida no vidro, bem do meu lado. Era ela. A mulher estava colada na janela, com o rosto pressionado no vidro. Ouvi a voz dela abafada, pedindo ajuda, mas o tom era de gelar o sangue. Parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Eu tremia igual vara verde, sem coragem nem de olhar para o lado. Girei a chave de novo com toda a força, e graças a Deus o motor rugiu e pegou. Arranquei dali patinando na terra, jogando barro para todo lado, deixando para trás a cruz e aquela assombração. Consegui chegar na cidade do destino quando o dia estava clareando. Estava acabado e tremendo. Contei o que houve para alguns colegas do ponto de descarga, mas quase ninguém botou fé. Acharam que eu tinha cochilado no volante. Desde esse dia, não passo naquela estrada nem que me paguem o dobro. Até hoje, se passo perto daquela região, sinto que a sombra continua lá na curva, esperando o próximo coitado.